As redes sociais, a própria internet deu um boom e ajuda bastante, né? Acaba levando o impresso também, né? Ó, o, o Márcio Arruda tá falando aqui, ó. O livro O Serrote é muito bom. Já deve ter comprado para dar para algum amigo. Pera aí. Euler Costa também, aqui, grande escritor, André Luiz. O Luiz Manuel, peço ao André para ajeitar a câmera. Pois é. É porque eu achei que tivesse legal, mas ele tá falando para dar uma melhorada na câmera aí, só para poder, de repente, um pouquinho mais para a esquerda, do outro lado. Vê aí. Peraí, Aí, isso aí. Acho que tá melhor. Vê aí, Euler, dá uma ajuda. O Euler é meu crítico profissional, pago ele para ver se tá tudo certinho. Porque o que acontece? Isso acontece muito. A gente vai falando, vai dando uma... Ele tá falando aqui que a gente vai abaixando assim, então, ó... Mantenha a posição aí, senão o Euler vai puxar na sua orelha aí. Tá no celular e numa pilha de livros, então tem que ajeitar aqui de vez em quando. Tá. Hoje foi no improviso, né? Eu imaginei, tua vida é agitada, eu quero ver onde é que ele vai parar para fazer live comigo. O Márcio Arruda é colega da Tribuna. O Márcio Arruda trabalhamos juntos na Tribuna da Imprensa. O Euler? O Márcio Arruda fez a primeira pergunta. O Márcio Arruda, legal. O Euler fez um livro na Edital também. Eu tive o prazer de editar o livro dele também, que foi um trabalho acadêmico. Então ele é dessa época da Edital. Cara, eu acho que sim, pergunta, né? Que deve dar um trabalheira danado você compilar isso tudo. Você faz o que hoje, né? Antigamente era na maquininha de escrever, né? Botava aqui e depois então botava aqui na máquina de escrever. E você hoje usa o computador, né? Usa o computador, fica guardando ali, né? E faz a sequência. Depois, qual é a sequência dessa tua maratona aí? É engraçado que, assim, você falou da máquina de escrever, né? Na época da FRJ, os laboratórios eram máquina de escrever. Meu estágio na TVE e foi máquina de escrever. Só na Tribuna que começou a ser computador, mas ainda não tinha internet. Aí já depois no Globo e tal, que começou, já teve internet e tudo. Mas eu acho que eu até comentei com o Euler isso, eu ainda gosto muito de escrever no papel antes. Escrevo muito no papel para organizar melhor as ideias, depois eu passo para o computador. Aí depois que eu passo para o computador, aí tô sempre dando uma lida para ajeitar alguma coisa. Os livros históricos, aí é uma quantidade muito grande de informações, aí eu tenho que criar várias pastas de informações. E assim, o trabalho de jornalista ajuda muito na produção do livro histórico, porque jornalismo você tem que lidar com muita informação de várias fontes e com muita pressa de se escrever, né, de publicar. Então, os livros históricos eu procuro fazer. Respeito muito as fontes originais, né, as fontes documentais, e procuro contextualizar as informações dentro da história, da grande história, né? Mas eu faço muito isso. Eu primeiro escrevo no papel, depois eu digito, e aí eu vou organizando, aí eu vou dando aquela aprumada no texto, aos pouquinhos. Entendi. E desses 19, eu sei, daqui a pouco ele vai falar no mais recente, para, né, vender o peixe aí do mais recente que eu estou sabendo, que é o de Septiba, né? A história de Septiba, né? Isso. Mas desses todos aí, teve um que você fez até sequência, volume 1 e 2, né? Mais ou menos assim, né? Tem algum que já está no volume 3, mais ou menos, não? Então, Fragmentos do Rio Antigo tem volume 1 e 2, que é sobre a história do Rio, fiz em parceria com o Ronaldo Moraes, um amigo meu que já faleceu. Mas o da Zona Oeste é que tem 3 volumes, que é o Velho Oeste Carioca. O primeiro foi em 2008, e depois eu fiz mais 2, né? Esse é pela editora Ibis Libris, que conta um pouco da história da Zona Oeste de Deodoro a Septiba. Então, isso foi realmente uma sequência. E esse é o que dá mais visibilidade. Então, te deu mais trabalho também? Te deu mais trabalho para produzir isso tudo? Ah, sim. Esse aí eu até mandei para a editora que editou, mas a pesquisa deu muito trabalho, porque a gente não encontrava muitas fontes. Então, aos pouquinhos que eu fui achando as fontes boas, né, sobre a Zona Oeste. E aí esse deu muito trabalho, mas foi um trabalho prazeroso, que eu fui descobrindo muita coisa sobre a minha região que eu não tinha a menor ideia. E esse é o que tem mais visibilidade até hoje, né? Principalmente o volume 1. As pessoas estão sempre pedindo ele. Na época que ele foi lançado, eu dei muita entrevista para Ricardo Boechat, CBN, Globo, Jornal do Brasil, e ele foi vendido também, distribuído nas livrarias da Zona Sul, e teve uma aceitação muito boa, assim, quer dizer, havia uma curiosidade, ainda há, sobre a história dos subúrbios em geral. Hoje você tem muita gente produzindo livros sobre os subúrbios,
né? Aqui na Zona Oeste mesmo, Bangu, Paciência, Santa Cruz, tem livros de ótima qualidade, inclusive gráfica, sendo lançados. E tem pessoal da Zona Norte também, tem a galera do Diálogos Suburbanos, tem vários coletivos fazendo eventos. Rafael Matoso, que é um professor amigo meu, que ele organiza muitas publicações, muitos eventos sobre os subúrbios. Então, os subúrbios estão ganhando uma visibilidade editorial hoje em dia. Então, você chega em algumas livrarias, já vê muita coisa sobre a história dos subúrbios, que é muito importante para criar uma identificação maior do morador, né, com seus bairros, ter uma autoestima desde melhorar um pouco, porque o subúrbio sempre foi meio deixado de lado, né, dos investimentos do poder público. Sim, 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 com certeza. Que legal isso. Pô, fico contente, cara. Fico contente, né? Não foi, assim, não foi nada planejado na minha vida não estar no Brasil nesse momento. Mas princípio, né? A maioria dos brasileiros sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Então é mais ou menos assim, a mesma coisa. Quando eu vou ao Brasil, eu fico em Campo Grande, quase eu não saio, cara, porque é tanta coisa, tanta gente para você rever, encontrar. A última vez que eu fui agora, eu fui encontrar com o Silvio e nem esperava, fazia tempo, fui lá, pô, caramba, pô, tu não me esqueceu, pô, sabe meu endereço ainda, não, assim, eu acho que a gratidão, né, e essa coisa dos amigos tem que ser mantidas de qualquer forma. De vez em quando a gente perde uns pelo caminho, por problemas de divergência, infelizmente, de saúde, infelizmente a vida é isso, né? Mas a gente tenta ao máximo não perdê-los, né? A gente tenta fazer de tudo para não perdê-los. Mas são plantias que a gente está sempre regando, né? Isso. Poxa, e nessa situação que você está falando aí, até por complemento, o Cineclube Moacir Bastos, pô, você administrou, qual foi o teu trabalho lá? Então, eu fui trabalhar. O professor Moacir Bastos, né, para quem não conhece, ele foi o maior incentivador da cultura aqui, não só em Campo Grande, mas na Zona Oeste, né? Ele era um cara que apoiava todos os projetos culturais, assim, que ele trabalhava na universidade, Centro Universitário Moacir Fereder Bastos, foi o pai dele e a mãe que criaram, Colégio Afonso Celso também. Então, ele sempre foi um grande apoiador da cultura. E nós nos conhecemos, né, não foi em Campo Grande, nos conhecemos no Sem Censura da TVE, que eu era estagiário lá em 94 e ele era debatedor do Sem Censura. Eu me apresentei a ele e depois passamos a ter um contato sempre, até que em 2005 ele me convidou para trabalhar na universidade, fazendo assessoria de imprensa e também produzindo eventos culturais, né, que eram muitos lá, tem um teatro lá fantástico e tal. Aí nós montamos um cineclube em Moacir Bastos. Ele tinha uma sala de vídeo lá de 80 lugares, que eram poltronas que foram doadas pelo Pascoal Carlos Magno, que eram do Teatro Duzi, lá em Santa Teresa. Então era uma sala assim muito aconchegante, lembrava uns cinemas da Zona Sul, assim, mais discretos, né? E aí nós passamos lá, primeiro quinta-feira, depois às sextas, exibimos mais de 300 filmes lá gratuitamente para a população. O Silvio, inclusive, estava num dos primeiros filmes, Julieta dos Espíritos, do Fellini. Então foi uma experiência muito bacana. Eu fiquei lá até a instituição ser vendida no final de 2012, mas toda semana a gente exibia um filme lá, geralmente clássicos ou filmes brasileiros, documentários, né, filmes fora do circuito comercial. E agora, assim, a UERJ e a UESO, né, que é a universidade aqui da Zona Oeste, está fazendo parte da UERJ agora, eles vão fazer uma reforma nos prédios, comprar os prédios e vão criar um campus ali. E o Teatro Moacir Bastos, que é um teatro super importante, pegou fogo há 2 anos, eles vão reformar o estádio, vão manter o nome Moacir Bastos. Mas então, assim, essa experiência do Cineclube para mim foi fantástica, assim, de poder exibir filmes no meu bairro, né, filmes que dificilmente você vai ver aqui nos cinemas que existem aqui. Tinha um público ali, era um público pequeno, mas fiel. E sempre tinha gente nova chegando para ver os filmes. Foi muito bacana essa experiência aí. Sim, sim. Faleceu recentemente o senhor Moacir, e, cara, uma pessoa que realmente fez uma diferença no nosso bairro, né? Sim, Moacir se tornou um grande amigo meu, morreu em novembro do ano retrasado, né? Mas se tornou um grande amigo meu, me apoiou muito nos meus livros, assim, e era um cara, assim, extremamente humilde, assim. A quantidade de gente que o professor Moacir ajudou, as pessoas nem desconfiam, porque ele não falava isso muito, não. Você, quando andava com ele, que você via. Ele não queria aparecer muito. Tentaram já escrever a biografia dele, ele sempre se esquivava. Ele queria, assim, apoiar, ajudar as pessoas mesmo. Era uma pessoa muito generosa. Bem,
talvez seja providencial, né? Alguma coisa sobre ele agora, né? Nessa situação, né? Enfim, no momento, talvez seja interessante, né? Sim, sim. Eu tinha um bom contato com o Bruno, mas faz tempo que eu não, que é o filho dele, né? Faz tempo que eu não Bruno, vejo, sim. enfim, Falei, mas falei com ele recentemente. é, Falei com ele há pouco tempo. Bruno e o Eric, né? Os dois filhos do professor Moacir. sim, Muito, sim, muito sim. amigos também. Eu acho que. Ih, rapaz, pera, desculpa aqui. Pronto. O que eu estava usando dele, que deu a queda da bateria aqui. Poxa, mas Aham. realmente, se você tiver acesso, encontrar com o Bruno novamente, se lembrar, manda um abraço para ele. E se tiver Tá. acesso aqui à live, enfim, para todos da família. Tá? Participamos muito, porque ele era nosso cliente, né? Amigo e Ah, cliente lá sim. o meu pai tem uma oficina mecânica em Campo Grande, enfim. Uhum. Enfim. Bem, mas, poxa, esse trabalheira toda, né, cara, que dá o livro, tu fica imaginando quais, assim, pô, eu nem sei, cara. Ainda tem aquela biblioteca lá na regional, que na minha época de criança não tinha nada, não tinha nada. A gente ia lá para regional, andava tudo, atravessava tudo, chegava lá, não tinha um livro, alguém já tinha pego o livro. Aí, aí ia no dia seguinte ver se achava o livro. Como é que tu achou isso tudo, cara? Essa biblioteca, inclusive, é até interessante você falar nisso, porque ela foi transferida para frente da Igreja do Desterro, que era até um projeto do professor Moacir, que ele queria fazer um E, centro cultural ali, onde a Dona Crê. Do lado esquerdo tem uma parte grande ali, onde tem uma divisão de obras. Aí a biblioteca está ali agora, inclusive ela está sendo reformada e sendo ampliada. Agora, poxa, nessa sexta-feira, eu vou lá numa visita. O secretário municipal de cultura, o Marcelo Calero, vai estar aqui e vamos fazer uma visita lá às obras com ele, né? E ela vai ser ampliada porque a diretora lá, a Pituca, ela está fazendo um trabalho muito legal com os estudantes. Os estudantes estão indo muito lá, está organizando palestras, exposições, só que o espaço é pequeno, então eles vão ampliar agora lá para trás, vai ser um espaço. Inclusive, a gente tem um projeto no centro de memória ali também, porque ali atrás tem um espaço bem bacana. Mas em relação às fontes, eu fui buscando em vários lugares: Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, IHGB, jornais antigos, né, e fontes daqui mesmo. Aqui nós tivemos uma imprensa muito atuante, né, você sabe disso, e consegui muita coisa também em jornais antigos, documentos assim de família, e a gente vai juntando tudo, né, vai juntando tudo até entrelaçar isso tudo e dar um livro, né. Aqui a gente aprende, conhece e evolui junto. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se, não custa nada.